Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje a aula é sobre o feudalismo. Durante a Idade Média, a paisagem europeia continuava essencialmente rural. As extensas florestas abrigavam em seu interior espaços quase sem árvores, clareiras mais ou menos vastas, onde se desenvolvia o cultivo da terra. Na Idade Média, a vida seguia o ritmo do tempo natural, dado pela oposição entre o dia e a noite, e pela sequência das estações do ano. A atividade exaustiva dos períodos de semeadura e colheita contrastava com as longas pausas de entre-safra, determinadas pelo inverno ou por outras ocorrências naturais. As noites, ainda não dominadas pelas luzes artificiais, eram marcadas pelo medo das forças demoníacas e de poderosos seres imaginários. A posse da terra definia diferenças entre grupos sociais no período medieval. No topo da sociedade figuravam clérigos e guerreiros, senhores dos domínios que cobriam todo o território europeu. A ambos cabia a direção da sociedade. Os clérigos eram os portadores da tradição cristã e deviam zelar pela manutenção de seus princípios no seio da comunidade europeia. Deviam combater o mal e os pecados com as armas da doutrina religiosa. Os guerreiros possuíam a direção militar da sociedade medieval. Empunhavam suas armas contra os inimigos da fé cristã e os agressores externos. Muitas vezes, no entanto, nobres cristãos lutavam entre si em defesa da honra, ultrajada pela quebra de algum acordo ou pela ofensa moral a alguma dama, ou pelo desejo de mais terras e riquezas. A direção religiosa exercida pelos clérigos e a função guerreira dos nobres eram sustentadas pela posse de terras e pela atividade agrícola, a cargo dos trabalhadores. A igreja era a maior detentora de terras do período, e seu patrimônio não cessava de crescer. Seus domínios não eram divididos em herança. Ao contrário, os guerreiros comumente deixavam parte de seus bens, em geral porções de terra, para a igreja em testamentos, procurando, com a caridade, a salvação de suas almas. Os guerreiros precisavam de recursos para a aquisição de cavalos e armas, espadas, escudos, armaduras, etc. Terras e camponeses eram indispensáveis para a vida dessa aristocracia. Quanto maior fosse a capacidade militar de um nobre, tanto maior sua possibilidade de conquistar mais domínios. A guerra constituía, portanto, uma forma regular de atividade econômica no período medieval. Em função disso, desenvolveu-se no interior da aristocracia relações de subordinação pessoal e compromissos militares recíprocos. Desde o século IX, através de um acordo denominado contrato feudo-vassálico, nobres poderosos cediam a outros, em troca de auxílio militar, alguns benefícios. Os feudos, em geral terras, para que estes pudessem garantir seu sustento e sua condição social. O nobre que cedia o bem passava a ser designado por suzerano, aquele que recebia o benefício e obrigava-se a prestar auxílio militar a seu suzerano, chamava-se vassalo. Abaixo dessas duas ordens, sacerdotes e guerreiros, figuravam todos os trabalhadores, servos, artesãos, camponeses e comerciantes, social e politicamente submetidos aos detentores das terras. Formavam a imensa maioria da população e eram encarregados
de todas as atividades manuais necessárias à sua sobrevivência e ao sustento da nobreza e do clero. O controle da fé e o controle das armas garantiam à nobreza e ao clero o poder sobre os demais grupos sociais do período. A divisão social, clero, nobreza e trabalhadores, e suas respectivas funções, oração, guerra e trabalho, eram justificadas como um ordenamento sagrado, esclarecido a toda a sociedade por aqueles que se definiam como intermediários entre Deus e os homens, o clero. Os trabalhadores deviam obediência a seus senhores guerreiros. Ambos deveriam estar subordinados à vontade de Deus, transmitida pela Igreja. O poder dos reis diminuía, e cada um dos senhores feudais comportava-se como se fosse o rei de suas terras, exercendo funções militares, políticas, jurídicas e administrativas. Apesar de ser considerado o senhor de todos os senhores, o monarca era apenas mais um senhor feudal. Na prática, seus poderes restringiam-se aos seus domínios. A única instituição com um elevado grau de centralização continuava a ser a Igreja. Numa sociedade agrária como esta, a terra era o bem mais valioso, mais desejado. Assim, em geral, o feudo oferecido ao vassalo era o poder sobre uma extensão de terras, um senhorio. O feudo poderia ser também o direito de cobrar algum tipo de tributo, ou o direito de cunhagem de moedas, ou o direito à cobrança de pedágios, ou até mesmo uma peça valiosa. O senhorio era o tipo predominante de organização econômica durante a Idade Média. Dividia-se em 3 partes: a reserva senhorial, o manso servil e as terras comunais. Na reserva senhorial localizavam-se os principais terrenos cultiváveis, os moinhos e os celeiros para os grãos, e outros componentes complementares à economia senhorial, as oficinas artesanais, os fornos e os estábulos. O castelo, que servia de morada para o senhor e de proteção para os trabalhadores, completava o cenário da reserva senhorial, cuja produção pertencia integralmente ao possuidor do domínio. A segunda parte da reserva era dividida em pequenos lotes de terra, denominados mansos servis. Cada unidade era cedida a uma família de camponeses, que devia, por essa concessão, uma série de obrigações ao senhor do domínio, como o trabalho na reserva senhorial, a corveia, e a entrega de parte da produção realizada no manso. Para usar o forno ou o moinho do senhor feudal, os camponeses tinham de deixar uma pequena parte da sua produção. Essa taxa chamava-se banalidade. Se morresse algum adulto da família do servo, mais uma taxa era cobrada, a mão morta, uma mão a menos para os trabalhos ao senhor. Quando das primeiras colheitas ou da primeira cria dos animais do camponês, mais uma taxa, as primícias. Estas eram pagas para as autoridades religiosas, que também recolhiam o dízimo, ou seja, a 10ª parte de toda a sua produção. Uma das obrigações mais polêmicas na Idade Média deu margem a muitos conflitos entre camponeses e seus senhores feudais. Na noite de núpcias, o senhor reclamava o direito de dormir com a mulher do camponês. Depois de diversas revoltas e de muitas condenações por parte do clero, o costume foi abolido em toda a Europa medieval. Tais obrigações variavam de acordo com a situação social dos camponeses. Alguns, juridicamente livres, deviam apenas parte de sua produção ao senhor. Mais comum e característica dessa sociedade era a situação dos servos, trabalhadores que não podiam deixar seus pequenos lotes de terra sem autorização do senhor e sobre os quais recaíam mais pesadamente as imposições senhoriais. Nas terras de uso comum pelo senhor e pelos camponeses, localizava-se a área destinada à pastagem e aos pequenos bosques, de onde se retirava lenha e onde se praticava a caça. A economia tendia à autossuficiência, ou seja, cada senhorio procurava produzir
todos os itens necessários à sobrevivência humana: alimentação, vestuário, armamentos e utensílios. Apesar da tendência de autossuficiência dos senhorios, as atividades mercantis nunca cessaram completamente. As trocas efetuavam-se em feiras, estabelecidas em geral nas proximidades dos castelos, também chamado de burgos. Com a permissão da aristocracia senhorial, as feiras podiam instalar-se e até recebiam proteção em troca de taxas e tributos pagos aos senhores. Restritas a determinados locais e de frequência irregular, as transações comerciais garantiam o abastecimento de gêneros fundamentais, que não eram produzidos em todas as regiões, como o sal e os metais, ou de artigos de luxo consumidos pela aristocracia. A paz vivida na Europa a partir do século XI, com o fim das invasões dos vikings, muçulmanos e outros, favoreceu as atividades comerciais. As rotas terrestres e marítimas tornaram-se menos perigosas. A diminuição da mortandade forneceu um maior número de braços para os trabalhos agrícolas, o que, num primeiro momento, representou um crescimento geral da produção. Novas técnicas permitiram melhor aproveitamento das terras existentes e a incorporação de outras, até então não cultivadas, com a derrubada de bosques, a drenagem de pântanos e a construção de diques e barragens para maior aproveitamento de terrenos junto ao mar. Entre os séculos XI e XIV, a Europa experimentava uma expansão do sistema feudal. Com tudo isso, as trocas ocasionais passaram a se tornar mais constantes, transformando alguns pontos de encontros de comerciantes e feiras em locais permanentes de transações comerciais. Surgiam assim as cidades. Além de verdadeiras aglomerações de comerciantes, as cidades desenvolveram os diversos ramos do artesanato e toda uma série de serviços para receber e alojar os negociantes. A vida urbana atraía parte dos trabalhadores rurais, estimulando a fuga de servos e o estabelecimento de artesãos. Os habitantes das cidades eram conhecidos como burguesia, em razão de viverem sob a proteção de muros fortificados que circundavam o espaço urbano denominado burgo. Comerciantes enriquecidos desejavam ingressar nas fileiras da nobreza e desfrutar do prestígio e dos privilégios sociais da aristocracia senhorial. O casamento tornava-se a via de acesso possível. Famílias de nobres em dificuldades financeiras permitiam o matrimônio entre seus membros e plebeus ricos. Mais significativa era a ascensão da burguesia, pela compra de propriedades senhoriais e títulos de nobreza. Bom, é isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.